Salve pessoal, seja bem-vindo e seja bem-vindo a mais uma aula de Física. Hoje a gente vai resolver uma questãozinha do Enem PPL 2022 sobre eletrodinâmica. Então bora lá para a lousa para a gente resolvermos juntos, tirar as informações e revisar um pouquinho desse tema que é muito cobrado na prova do Enem. Pessoal, tá aqui a questão, a gente vai ler junto, como sempre, tirar as informações e entender como é que vai funcionar aqui todo o problema. Em virtude do frio intenso, um casal adquire uma torneira elétrica. Meu amigo, se tem torneira elétrica, vai ter resistência elétrica envolvida, tá? Para instalar na cozinha. Um eletricista é contratado para fazer um novo circuito elétrico para a cozinha, cuja corrente será de 30 amperes, com a finalidade de alimentar os terminais da torneira elétrica. Ele já deu a corrente elétrica para a gente. Ele utilizou um par de fios de cobre de área de seção reta igual a 4 milímetros quadrados e de 28 metros de comprimento total, desde o quadro de distribuição, onde ficam os disjuntores, até a cozinha. A tensão medida na saída do quadro de distribuição é de 220 volts. Considere que a resistividade do fio de cobre é de 1,7 vezes 10 a menos 8 ohm vezes metro. Considerando a resistência da fiação, a tensão elétrica aplicada aos terminais da torneira é mais próxima de. Então, a gente quer levar em conta a resistência que o fio vai exercer. Opa, segunda lei de Ohm. Resistência em fio, segunda lei de Ohm. Você já vai destacar isso, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer um esquema elétrico aqui embaixo para a gente resolver esse problema. Tá aqui. O que é que eu tenho nesse problema, pessoal? Eu tenho aqui, ó, minha fonte de energia, né? É lá no disjuntores, tá aqui, 220 volts. Tenho dois fios de cobre e vou ter ali do outro lado, ó, a torneira que foi conectada com uma certa resistência. Então, eu tenho aqui, ó, uma corrente de 30 amperes circulando nesse circuito elétrico. Ele pediu para levar em conta a resistência do fio. E aí você tem que lembrar o seguinte, ó, a resistência elétrica para um fio, então vemos aqui, ó, resistência elétrica de um fio, ela é dada pela segunda lei de Ohm. E aí você tem que lembrar, resistividade elétrica vezes o comprimento do fio dividido pela área da seção transversal ali reta. Tá, professor, mas a área eu já sei, é 4 milímetros quadrados. E o comprimento, eu uso 28? Não. Perceba que eu tenho dois pedaços de fios, ó, daqui para cá. Tenho esse carinha e tenho o outro do outro lado com o mesmo tamanho. Então, esse tamanho de fio aqui que eu vou usar para fazer a conta da resistência vai ser 14 metros, porque é a metade, já que eu dividi o fio aqui em dois pedaços. E aí eu vou substituir os valores aqui, ó. A resistência elétrica do fio vai ser resistividade 1,7 vezes 10 elevado a menos 8, vezes o comprimento do fio, 14, dividido pela área. E toma cuidado. Quando vocês forem fazer essa conversão aqui, ó, vou colocar aqui em cima, área, 4 milímetros quadrados, pessoal, significa que é tudo ao quadrado. Então, é 4 milímetros, é 10 elevado a menos 3 metros. Tudo isso ao quadrado. E aí você vai ficar com o seguinte, ó, 4 vezes 10 a menos 3 elevado ao quadrado é 10 elevado a menos 6 metro ao quadrado. Finaliza aqui, tá? Eleva tudo ao quadrado. Cuidado com esse detalhe aqui, para não perder a questão por besteira. Então, vai ficar aqui, ó, 4 vezes 10 elevado a menos 6. Fazendo essa continha, vocês vão achar um valor de resistência elétrica para um fio de 5,95 vezes 10 elevado a menos 2 ohms. Está aqui, acabamos de encontrar a resistência elétrica desse fio. Então, cada fio desse, esse daqui e esse daqui, tem o valor de resistência elétrica que a gente achou aqui na questão, tá bom? Segundo passo, tá? Deixa eu destacar aqui, já achamos a resistência do fio. O segundo passo, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai olhar qual é a tensão elétrica que está sendo aplicada nesse fio. Porque se tem resistência elétrica e eu tenho corrente elétrica circulando por ele aqui, ó, primeira lei de Ohm, tá? V igual a RI. Então, a tensão elétrica que vai estar no fio vai ser o seguinte. É a resistência vezes do fio, né?
vezes a corrente. E aí vai ficar fácil, ó. É só eu pegar esse valor aqui, 5,95 vezes 10 a menos 2, que multiplica a minha corrente, que é de 30 amperes. Isso daqui vai dar uma tensão elétrica de aproximadamente 1,78 volts. Então, cada fio desse está submetido a uma tensão de 1,78 volts. Deixa eu colocar aqui, ó. Esse fio ele está usando 1,78 volts de tensão e esse daqui 1,78 volts de tensão também. E aí a gente vai pegar as nossas referências. Como assim, pessoal? Ó, tá vendo esse ponto aqui? Eu vou dizer que ele é o meu ponto que tem um potencial 0 volts. Vou chamar de ponto B. Do outro lado, eu vou dizer que o potencial elétrico aqui, ó, nesse ponto, ele vale 220 volts. Ganhou da fonte ali de energia, né? Vou chamar de ponto A. Porque a diferença entre o ponto A e B dá 220, que é a própria volts. A própria tensão da fonte. E aí o que é que acontece? Quando a gente passa por esse fio, devido a ele apresentar resistência, ele sofre uma queda de tensão elétrica. E aí, nesse ponto aqui, ele não vai ter mais 220 volts. Ele vai passar a ter agora 220 volts menos 1,78. Isso vai dar 218 volts, ou 218,22 volts. Vou chamar isso daqui de ponto C. Entendeu o que aconteceu? Nesse ponto eu tinha 220 volts de tensão, perdi um pouquinho no tensão no fio, o fio está usando, para dissipar isso daqui em calor, né? Ele vai aquecer um pouco, e aí sobrou isso aqui embaixo, nesse ponto. Do outro lado, a mesma coisa, ó. Se aqui no ponto B eu tenho 0 volts e esse fio está usando 1,78, significa que nesse ponto aqui, que eu vou chamar de D, eu tenho que ter uma tensão elétrica de 1,78 volts. Aqui. Ah, professor, eu tenho 1,78 volts nesse ponto D, esse carinha está usando 1,78, tem que sobrar 0 volts. Fechou aqui as nossas contas. E aí, ficou fácil de calcular agora o terceiro passo, que é qual é a tensão elétrica que está na nossa torneira, né? Ó, tá aqui. É só eu calcular a diferença de potencial entre o ponto C e D. Então, minha diferença de potencial entre os pontos C e D vai ser a minha própria tensão da torneira que ela está usando. E aí é só fazer 218,22 menos 1,78. Isso daqui vai dar uma tensão elétrica na torneira de aproximadamente 216,44 volts. E aqui a gente achou quanto de energia elétrica a torneira está usando para converter essa energia elétrica em energia térmica, ou seja, calor, através do efeito Joule, não é isso? 216,4 volts. E aí a gente vai lá nas alternativas, o mais próximo que a gente tem, letra C, 216. Fechamos aqui a nossa questão do Enem PPL 2022 sobre eletrodinâmica. É isso, pessoal. Se você gostou, já sabe, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas, se inscreve no canal para a gente bater os 3.000 e as 4.000 horas de visualização. Dessa forma, você vai me ajudar a produzir mais conteúdo de forma gratuita para te ajudar aí na sua preparação. Não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou da questão, se você estava sabendo, se você sabia resolver ou se você estava meio que perdido nesse assunto. Forte abraço, nos vemos na nossa próxima aula.